queridos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra na profecia de Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, nós leremos o versículo de número 6. Abra comigo em Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, estas palavras tão profundas, a profecia de Isaías a respeito do Salvador. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Filho de Deus, diz Isaías, para nós nasceu. Bem, eu gostaria de gastar alguns momentos considerando esse texto da Palavra de Deus de uma maneira devocional nesta tarde, marcando esta data celebrada em nosso país, tão próxima já nesta semana que é o Natal. Bem, o Natal, o nascimento do Salvador. Nós não podemos afirmar o dia 25 de dezembro, é claro, há uma irregularidade na marcação destas datas, todavia há uma proximidade quanto ao período que ele nasceu. Assim, seja em dezembro ou tenha sido em março, um período mais quente, provavelmente o importante para nós é podermos parar e lembrar que o Salvador já veio, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, que o Salvador, profetizado por tantos séculos, já veio a este mundo, já cumpriu toda a justiça, já entregou a sua vida no lugar de pecadores e abriu o caminho que conduz ao céu. Bem, deixe-me considerar esse texto, há tanta coisa aqui para nós. É uma profecia de Isaías, uma profecia a respeito do nascimento do Salvador. E Isaías profetiza aqui algo em torno do ano 700, 680, antes do nascimento do Salvador. E é maravilhoso, queridos amigos, quando você lê esta profecia de Isaías, todo o texto de Isaías, você observa a maneira como o Espírito Santo declarou estas verdades, assim por dizer, à mente de Isaías, e ele coloca isto em termos tão precisos: a vinda do Salvador, o seu nascimento de uma virgem, a sua morte na cruz do Calvário, a maneira como aquilo aconteceria ali, fora das portas de Jerusalém. Uma profecia que se cumpriu e uma profecia que também aponta para o segundo retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas o profeta Isaías, ele já havia declarado sobre isto, no capítulo 7, por exemplo, versículo de número 14, ele diz o seguinte: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. E agora no versículo 6 do capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um menino, e Isaías fala como se o evento já tivesse tomado lugar, como se Cristo já tivesse acontecido. Ele fala assim, porque esta é uma profecia que pode tomar-se tão certa como se já tivesse acontecido. Um menino nos nasceu, ele já nasceu, assim por dizer, está garantido, está declarado, Deus determinou, e assim será. Assim um filho nos nasceu, um filho se nos deu. Bem, mas essa não é de maneira alguma a única profecia a respeito do nascimento do Salvador. Você se recorda lá no primeiro livro, mesmo em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, aquela gloriosa profecia, Deus, isto é, declarando a serpente, declarando a mulher, e ordenou o Senhor, versículo de número 15, e porém, diz o Salvador, aqui o próprio Senhor aparecendo àquela mulher, Eva, a primeira, e porém inimizade entre ti, isto é, declarando agora a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta, observe, está no singular a respeito de Cristo, esta te ferirá a serpente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é maravilhoso, queridos amigos, se você tomar este único versículo aqui de Gênesis, você pode ver aqui a chave para todo o Antigo Testamento e a chave para toda a Bíblia, a promessa da vinda do Salvador, que Deus enviaria a este mundo o Salvador e que ele viria como um homem,
que nasceria neste mundo. Esta promessa aqui, ela desdobra todas as narrativas do Antigo Testamento. Aqui está uma linha dourada perpassando todas estas pedras preciosas dos livros da Bíblia. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele viria, Deus preparando o mundo para a vinda do seu Filho, Deus dando o tempo necessário para as civilizações se desenvolverem, se eu posso colocar neste termo, separando aquele povo, enviando a lei, os profetas, ensinando, e através deste povo de Israel, como um exemplo para toda a humanidade, mostrar que salvação precisa vir do alto, é pela graça, uma nação que nunca manteve, assim por dizer, por inteiro, a lei de Deus. Foi necessário que o Salvador viesse a este mundo, a promessa da semente da mulher, então aquele berço de Israel e o nascimento do Salvador. Não é maravilhoso pensar que a história da humanidade se resume nisso, que a filosofia da história, o sentido, a teleonomia, o propósito para o qual se desdobra a história da humanidade é este, e já foi prometido lá atrás, e ele já tenha vindo a este mundo. Não é que nós estamos andando em direção a um ponto para descobrir o que será, nós já sabemos, porque um menino nos nasceu, ele já veio, querido amigo. E esse foi o clímax da história humana, o ponto central, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição. E o que nós vivemos agora é o desdobramento do Salvador. Antes dele, depois de Cristo, um Filho se nos deu. Não é maravilhosa esta profecia? Está tudo contido aqui, a vinda do Salvador. Observe estas palavras, nós queremos seguir de uma maneira expositiva nesta tarde. Porque um menino nos nasceu, uma tradução estranha, né? Nos nasceu, nos foi feito, ou seja, em relação a nós, para nós. Talvez uma tradução mais simples seria, porque um menino nasceu para nós, esta é a ideia, mas precisa ser traduzido assim para ser fiel ao hebraico. O menino para nós, em relação a nós. Pensa sobre Isaías declarando estas palavras, tornará mais clara a ilustração. Isaías, ele está falando aqui como um crente, como alguém que pertence ao povo de Deus, e como um crente em Jesus, no Messias que viria, ele está dizendo, um menino para nós, para o povo de Deus nos nasceu. Ele não nasceu para todas as pessoas, eu posso colocar neste termo, mas ele nasceu para o seu povo, e o seu nome será Jesus, Emanuel, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Para nós, diz Isaías, para nós nasceu um Salvador, para aqueles que o abraçaram pela fé, em arrependimento, para eles ele veio para pagar os seus pecados. Assim, olha Isaías como um crente declarando, colocando-se no meio do povo de Deus, para nós, Deus provê um Salvador para todos estes que são filhos de Deus, para todos aqueles que abraçam esta promessa pela fé. Bem, o profeta não fala aqui, como que representando todos os membros da raça humana. Este capítulo torna esta verdade clara. Sim, ele veio para pessoas de todas as culturas, de todas as nações, assim neste sentido, para o mundo, de todas as nações, de todas as culturas, mas para aqueles indivíduos que o abraçam pela fé. E ele está falando como uma destas pessoas que abraçou o Messias, e esta profecia que depende dele, que o buscou para a salvação. Para nós, ele diz, para nós um filho se nos deu. Bem, queridos, aqui estamos nós nesta tarde. Aqui estamos nós como seres humanos espalhados por este mundo. Se nós não conhecemos a Deus, pessoas perdidas, pessoas separadas de Deus, alienadas de Deus, condenados por nossos pecados, por nossas mentiras, por nossa hipocrisia e rebelião contra todos os mandamentos de Deus. Aqui estamos nós em nossos pecados, mas para nós, Deus fez algo por nós, para nos resgatar, para nos libertar do pecado e da condenação. O menino nos nasceu. Não é maravilhoso? Talvez não soe, o poder dessas palavras não chegue a nós tanto tempo depois, não é? Sabendo que o Messias já veio, que Cristo já veio, conhecendo como ele veio, como ele morreu. Mas penso sobre Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, ele não sabia os detalhes. Ele não sabia como seria a salvação do povo de Deus em detalhes. Como este Messias falaria, operaria, cumpriria toda a justiça, mas de repente é dado a ele pelo Espírito, será através de um menino. A salvação do povo de Deus por um menino, um bebê, um infante.
Como será isso? De que maneira? A palavra de Deus nos diz que eles não puderam ver com clareza. E estas coisas foram guardadas para nós, até que no tempo determinado, no tempo perfeito, ele veio tão humilde, tão frágil, um menino numa manjedoura, um Salvador. Não é tremendo, queridos amigos? Quem poderia pensar sobre isso? O menino nos nasceu para nós. No original está desta maneira, no hebraico, para nós, porque um menino nos nasceu. Eu sei que algumas outras traduções começam com para nós nasceu um menino, mas não, o foco, a ênfase está aqui em um menino, para nós. O menino nasceu. É como se o profeta fosse movido a exclamar: um menino? Uma criança? Esse será o Salvador de Israel, o Salvador do povo de Deus, um menino? Por que disso? Bem, isso é para enfatizar que, embora seja Deus, o próprio Deus que devesse vir a este mundo, o Deus poderoso, o Deus excelso, o Deus glorioso, o Espírito divino, de fato, Ele verdadeiramente, Deus tomará uma natureza humana, porque um menino nos nasceu. Ele está enfatizando a natureza humana do Salvador. E para provar e para demonstrar isso, Ele entra neste mundo com um corpo, como um ser humano. Ele toma uma natureza humana, como uma criança, como um menino. Sim, Deus proverá a salvação. Deus irá realizar a nossa reconciliação, pagar pelos nossos pecados. Deus, nós pensamos sobre Jeová, o eterno e glorioso Deus, mas aqui está, Ele virá na forma humana. O menino nos nasceu. Deus não desceu do céu adulto. Ele nasceu, Ele tomou uma natureza humana, Ele tomou um corpo humano, um menino nos nasceu, verdadeiramente humano, um verdadeiro representante da raça humana. Não foi um espírito que veio a este mundo, não foi Deus em seu espírito descendo, não foi um anjo, mas Ele tomou a natureza humana. Um menino, uma criança nos nasceu. Ele haveria de obedecer às leis de Deus, que nós falhamos em obedecer. Ele haveria de experimentar em seu corpo, em sua carne, como um Deus que se fez homem. A nossa humanidade, Ele deveria ir ao Calvário, e Ele precisou tomar um corpo e uma natureza humana, porque Ele veio para morrer. O espírito não pode morrer, o anjo não pode morrer, mas os homens devem. E porque nós pecamos e devemos morrer e devemos pagar, então um menino nos nasceu. Deus tomou o corpo humano e uma natureza humana para ir ao Calvário e sofrer e morrer, verdadeiramente um representante humano diante de Deus, verdadeiramente um humano, o próprio Deus, a própria segunda pessoa da Santa Trindade, Deus eterno, tomando uma natureza humana para nós, por nós, como uma criança. E esta é a ênfase tremenda, incrível. Veja, o menino está dizendo, Isaías em sua voz profética, lá na frente, a salvação de Deus será um menino para nós, um Salvador. Esses são sentimentos reverberando nessas palavras, porque um menino nos nasceu. Bem, permita-me gastar alguns instantes com esta doutrina gloriosa, a encarnação do Deus eterno. Essa é a doutrina da qual depende a nossa salvação, amigos. O que ensina a Bíblia, essa doutrina da encarnação? Bem, ela ensina que Deus se tornou homem. Mas isso não significa que o Deus triuno tenha se tornado homem. Isso significa que a segunda pessoa da Santa Trindade tenha se tornado um homem. Não o Deus triuno, mas a segunda pessoa, Jesus Cristo, tenha se tornado um homem, vindo a este mundo e tomado carne. O Verbo se fez carne, nos diz o apóstolo João, e habitou entre nós. E nós devemos ser claros a respeito disso. Foi o Filho, foi a segunda pessoa da Santa Trindade, que tomou sobre si esta responsabilidade de vir ao mundo e tomar um corpo e uma natureza humana para operar a nossa salvação. Bem, a doutrina da encarnação, ela não ensina que a segunda pessoa da Santa Trindade tenha tomado sobre si uma mera aparência ou forma de um corpo. A doutrina da encarnação não afirma que Deus tenha tomado apenas uma aparência humana. Não, Ele não tomou uma aparência humana apenas. Nós lemos sobre as epifanias,
ou aparições divinas no Antigo Testamento, anjos se mostrando visíveis aos olhos dos homens, e o próprio Filho de Deus vindo a este mundo em aparência humana, mas esta não foi a encarnação humana de Cristo, da divindade. Quando nós falamos sobre a vinda de Deus a este mundo, da segunda pessoa da Santa Trindade, nós não estamos falando sobre uma aparência de encarnação, não, queridos amigos. Os gnósticos, você sabe, os docetistas do primeiro século, eles diziam que Deus veio a este mundo, mas apenas em aparência humana, apenas em uma aparência corporal humana, um tipo de corpo fantasma, um espectrum, se eu posso colocar nestes termos. Mas não, amigos, foi uma encarnação, foi um menino, ele nasceu, ele veio a este mundo, ele veio em carne, ele tomou um corpo humano. Deixa-me explicar isso, é tão importante. Não é que ele tenha descido em um corpo a este mundo, não, ele próprio veio, Deus, Espírito eterno, a segunda pessoa, e ele tomou esta carne, este corpo, estas vísceras, tudo que é carnal e humano de Maria. Por isso ele precisou nascer de uma mulher. Claro, ele não herdou o pecado humano através de Maria, porque foi necessário que o anjo dissesse a Maria: o Espírito do Senhor repousará sobre ti. Sem conexão humana, sem o fruto de Adão passando, isto é, sem o pecado original, mas ele tomou a sua humanidade ali de Maria. E é importante mencionar também que Deus não criou uma nova personalidade para Cristo no ventre de Maria, não, queridos amigos. Eu gostaria que você marcasse isso, porque isso influencia o nosso devocional, a nossa oração, os nossos pensamentos, o nosso louvor ao ouvirmos este nome, Jesus Cristo, e ao pensarmos sobre Ele, em sua humanidade, que ali estava o próprio Deus. Não é que Deus deu a ele uma outra personalidade diferente da personalidade da segunda pessoa da Santa Trindade, mas que a própria segunda pessoa da Santa Trindade, em sua personalidade, tenha vindo a este mundo. E quando nós lemos e ouvimos a voz do Salvador, nós ouvimos a voz de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Este é o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, que encarnou no ventre de Maria. O próprio Deus, a sua própria personalidade. E de alguma maneira a natureza divina é unida a uma natureza humana ali naquele ventre. Ali ele toma a sua natureza humana de Maria, isto é, para ser um homem por inteiro, um homem como nós, com corpo, com uma natureza humana, mas o mesmo Deus, a mesma segunda pessoa da Santa Trindade. E estas coisas são maravilhosas, e elas nos fazem parar a ouvir este nome santo de Jesus, a louvar este nome. Nós estamos louvando não apenas um homem, mas o Deus eterno que se fez homem. Queridos amigos, estas coisas falam ao nosso coração, que o próprio Deus tenha vindo a este mundo. E se não fosse esta encarnação real, Ele não poderia nos ter salvado, como diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele é um conosco, um nesta raça humana, pois ele se fez verdadeiramente humano. E se em tua mente há alguma mistura de misticismo, ideias erradas do catolicismo, do espiritismo, de alguma coisa que você leu, que você ouviu na televisão, lance fora todo este lixo, porque aqui nós aprendemos que Ele é o Deus eterno que se fez homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali estava toda a glória da divindade escondida, como se assim fosse, por trás daquela máscara humana, por trás daquele corpo humano. Ele não se esvaziou de sua divindade. Se você lê isso na palavra de Deus em um determinado texto no Antigo e no Novo Testamento, é uma tradição incorreta. Ele não poderia jamais lançar fora os seus atributos. Ele é o Deus eterno, mas ali os seus atributos eternos, gloriosos e permanentes, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência,
todos os seus atributos, de alguma maneira que nós não podemos compreender perfeitamente, se esconderam por necessidade, assim por dizer, dentro daquele corpo, se eu posso colocar nesse sentido, por trás daquela máscara humana. E por máscara eu quero dizer no sentido de aquilo ter ocultado aos olhos de pobres pecadores toda a divindade, toda a glória, toda a santidade dos homens, para que nós não fôssemos destruídos. Ele precisa ouvir assim, e nós sabemos que isto é assim. Nós vemos lampejos disso no Novo Testamento, quando o Senhor subiu àquele monte da transfiguração, e ali ele estava com aqueles discípulos. De repente é como se ele tivesse por algum segundo tirado essa máscara da sua humanidade, e a glória brilhou naquele monte, e aqueles discípulos caíram como que mortos, e ao se levantar não sabiam o que estavam falando. Vimos a sua glória, nos diz o apóstolo João em 1 João, a glória. Abra comigo em 1 João capítulo 1, que palavras profundas, que palavras belas. Versículo de número 14, e o verbo de João, este mesmo João, que esteve no monte da transfiguração, e por um momento privilegiado que todo crente gostaria de ter tido talvez, ele vê a glória do Senhor, como Cristo tirando aquela máscara por um segundo, um lampejo da glória e da divindade, e eles caem por terra. E João nos diz no versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E como era esta glória, apóstolo João? Esta glória era cheia de graça, cheia de verdade, a glória de Deus em Jesus Cristo, o eterno Filho, o eterno Salvador. Tudo isso, queridos amigos, resumido nestas palavras do profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui está, não erre neste ponto, este é o Deus eterno, é o Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, que tomou um corpo e uma natureza humana e entrou no tempo e no espaço e nasceu como um homem para ser verdadeiramente um representante dos homens, o Filho de Deus que se fez homem. Se não fosse esta encarnação, nós jamais poderíamos ser salvos. E esta verdade, não é maravilhoso? Ela é anunciada há 700 anos e muito antes da vinda do Salvador a este mundo. Todo o poder eterno e divindade da segunda pessoa entra neste corpo humano. Deus que tudo preenche, o Deus que tudo transcende, agora uma pequena criança. Não é incrível para a mente humana encompassar esta verdade, algo tão imenso, que a própria mente humana tem dificuldade em compassar? Não é de se surpreender que os anjos que adoram ao redor do trono de Deus contemplem isso com tamanho pasmo, ao contemplar o Filho de Deus vindo a este mundo. Não é de se surpreender que foi necessário que um anjo tivesse sido enviado a Maria para dizer: não, a sombra do Espírito Santo descansará sobre você. São coisas tremendas. Descerá sobre ti, e o Espírito Santo, o poder do Altíssimo, te cobrirá com a tua sombra, porque o milagre da encarnação é tão tremendo, é tão maravilhoso, que Deus deveria vir a este mundo e ser um pequeno menino. Volte comigo a este versículo de número 6, de Isaías capítulo de número 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Aqui está, tremenda lista, algo tão imenso, queridos amigos, porque um menino nos tem nascido. Isso é obviamente uma profecia, não é? Mas Isaías fala como se já tivesse acontecido. E ele faz isso porque a vinda do Messias é um evento tão estabelecido, tão garantido, que nada poderia mudar esta decisão divina, que é como se já tivesse acontecido. Já nos foi dado um filho na eternidade passada, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Já foi garantido, já foi estabelecido o decreto eterno: tu és meu filho amado, hoje te gerei. Um filho se nos deu, nos foi dado. É uma profecia, sim, mas este crente Isaías, ele entendia e ele cria que esta verdade iria tomar lugar, e era como se já tivesse tomado lugar, e ele abraça esta verdade pela fé. E assim, queridos amigos, foram salvos por esta fé no Messias que viria, todos aqueles crentes do Antigo Testamento, como as pessoas da Antiguidade foram salvas antes da vinda de Cristo, por esta fé nestas profecias.
Eles abraçaram pela fé estas declarações de verdade do Espírito sobre o Salvador e sua obra, e olharam para o Salvador para frente, e lançaram a sua alma e a sua dependência sobre ele pela fé. E nós, como somos salvos, uma vez que Cristo não está aqui na terra mais, nós olhamos para trás, para Cristo, e eles e nós nos encontramos pela fé em Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Não é tremendo? Pela fé no Salvador. E todos aqueles que foram salvos na antiguidade foram salvos pela fé e foram redimidos pelo sangue de Cristo. Eles olhando para o sangue do Cordeiro, nós também olhando para o sangue do Cordeiro. Um filho, ele diz, um filho se nos deu. Se nos deu, nos deu. Um presente de Deus nos foi dado. Cada palavra aqui neste versículo é maravilhosa. Deus estabeleceu um meio de salvar o seu povo, e Ele nos enviou isto como um presente. Por quê? Porque é um presente de amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado. Um filho se nos deu. Que amor tão grande foi para nós, foi para aqueles que crerem. Ele morreu e derramou o seu sangue por cada um daqueles por quem ele veio morrer. Todo o que o Pai me der, ele disse um dia, aqueles que o Pai deu a ele, por eles ele morreu, para eles um presente, um filho se nos deu. E o principado, versículo de número 6, ele continua, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado, ou o governo, o poderio, estará sobre os seus ombros. O poderio estará sobre os seus ombros. O poder estará sobre os ombros de Cristo. O governo de todo o futuro, o governo de todas as coisas, o governo do seu povo em particular e o seu reino eterno pertence ao Senhor Jesus Cristo. É Cristo que em seu retorno, no final dos tempos, tomará de volta a si mesmo todo o poder que ele emprestou temporariamente a juízes, a governos, a oficiais, porque ele foi dado todo o poder, a ele pertence. E quando ele voltar a este mundo, ele então julgará. É ele, queridos amigos. Às vezes nós pensamos de uma maneira vaga sobre Deus julgando pecadores, mas quando a Bíblia diz que Deus o fará, Deus é o Senhor Jesus Cristo, é a segunda pessoa quem o fará. É ele que ao retornar a este mundo irá julgar. É tremendo pensar sobre isso, não é? Ele, o pequeno bebê, o homem de dores, manso e suave, Jesus confortando, é Ele quem julgará. O Cordeiro de Deus, tão manso, indo calado ao matadouro, é Ele quem julgará, sim, é Ele. É Ele quem dirá naquele dia, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É Ele quem dirá isso. É Ele quem dirá, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança todas as coisas. É Ele quem dirá estas coisas. É Ele quem irá destruir este mundo com fogo. É Ele quem o reconstruirá com poder. É Ele quem estará no meio do povo de Deus. E nós o veremos, porque a palavra de Deus diz que Deus habitará no meio do seu povo, e nós o veremos, sim, Cristo, Deus eterno, habitará com o seu povo na eternidade, no novo céu e na nova terra, e nós o veremos, e nós o amaremos, e o louvaremos, e andaremos com ele para sempre. É ele quem trará estas coisas. Por quê? Porque o principado está sobre os seus ombros. O poder está sobre o Senhor Jesus Cristo, e se chamará o seu nome. Observe estas palavras: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu sei que em algumas Bíblias ou traduções aparecem apenas 4 termos ou títulos, mas no original são 5. Algumas traduções leem-se da seguinte maneira: e o seu nome, chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula,
Pai da eternidade, vírgula, príncipe da paz. Mas o correto é isto: maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. Percebe? São vários títulos, e esta é a melhor maneira de desdobrar isso aqui no original. E ele se chamará, observe agora, nós queremos ver o Salvador aqui, o nosso Salvador. Ele se chamará maravilhoso. Não é gloriosa esta palavra? Maravilhoso é o Senhor. Ele se chamará maravilhoso. Queridos, há um compêndio de títulos aqui, mas deixe-me explicar isso primeiro. Observe a tradução. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, observe, e se chamará o seu nome. Quem chamará Jesus, o Senhor, por estes títulos? Quem chamará estes grandiosos nomes e títulos e se chamará o seu nome? Bem, a ideia aqui é que o seu povo, ao longo da sua experiência com Jesus, o conhecerá por estes títulos. Por essa experiência de comunhão com o Salvador, cada crente conhecerá desta maneira. Esses serão os nomes de Cristo aos olhos de um verdadeiro crente em Jesus Cristo. De sua experiência com o Salvador, de sua comunhão com Cristo na conversão e ao longo dela até o final, eles o conhecerão como Cristo é maravilhoso. Cristo, Ele é conselheiro. Cristo é o Deus forte. Cristo, Ele é o Pai da eternidade. Cristo é o príncipe da paz. Bem, Isaías, ele é um crente em Jesus Cristo, um crente no Messias. E ele olha para o futuro com os olhos proféticos da fé. E ele olha para a igreja após a vinda do Salvador a este mundo. E ele diz: nós, os crentes, o povo de Deus, os chamaremos assim em nossas súplicas, em nossa adoração, em nossa oração, através de amor demonstrado. Ele será tudo isso para nós e nós o conheceremos assim. E João e aqueles apóstolos, quando viram a glória do Senhor Jesus Cristo, eles dizem que viram esta glória, mas esta glória se manifestava em graça, em favor, em misericórdia, porque Ele é todas estas coisas para um crente, Ele é todas estas coisas para um salvo. É maravilhoso, queridos amigos, maravilhoso é o seu nome. Não há ninguém como o Senhor Jesus Cristo. Será que alguém na terra pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo? É triste às vezes ver as pessoas colocando o Senhor Jesus Cristo nas mesmas listas de profetas. Isaías, Moisés, Jesus, isso aqui. Oh, não. Ele é o Deus eterno. Ele é maravilhoso. Quem pode ser comparado ao Salvador? Compará-lo a um homem, a um mero homem pecador. O Deus eterno que se fez homem, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso em todas as coisas. Será que algum governante, algum inventor, algum prêmio Nobel poderia jamais ter alcançado o que ele alcançou em sua vida, em seu ensino, em sua morte, oferecer um sacrifício santo no lugar de pecadores? Ele é maravilhoso em todos os aspectos do seu ser, ele sempre foi maravilhoso. Ele é maravilhoso, queridos amigos, mesmo antes da sua encarnação. Uma pessoa, um membro da Santa Trindade. Ele é maravilhoso, o Criador de todas as coisas. Ele é maravilhoso, planejador de todas as coisas. Nós nem mesmo podemos visualizar ou começar a visualizar toda a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Ele veio para este mundo, em sua encarnação, e toda a glória divina personificada nele. O maior de todos os mestres. Você lê às vezes as narrativas do Novo Testamento, é tremendo, não é? Ali está o Sinédrio, os fariseus, rangendo de ira para matá-lo, e envia soldados com lanças, funcionários, para pegá-lo à força e trazê-lo. Eles estão preparados e têm a sua maneira de agir, e nós vamos cercar a multidão e não deixar ele correr, e tomá-lo na força e carregá-lo à força. E sabe o que acontece? Eles vão chegando na multidão e Jesus discursava, o Salvador falava, e de repente eles param para ouvir. O primeiro erro deles: pararam para ouvir o Salvador.
e de repente a lança é colocada no chão, o escudo cai, o queixo cai, os olhos caem, e eles voltam para trás e dizem: cadê o homem? Nunca ninguém jamais falou como ele. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Sim, é maravilhoso. O seu nome será maravilhoso em todas as coisas. Maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso em sua obra, Ele é maravilhoso em seu ensino, Ele é maravilhoso em sua personalidade, Ele é maravilhoso em tudo que Ele fez. Às vezes, quando você está lendo as narrativas do Evangelho, é interessante fazer este exercício. O Senhor está discursando. Tire os olhos por um momento dos personagens, dos discípulos, do que está acontecendo. Feche o foco do zoom desta câmera na pessoa de Cristo. Procure observar a sua maneira. Ninguém jamais falou como Ele. E quando o Senhor falava palavras de perdão, palavras de misericórdia, palavras de absolvição, ou quando Ele falava palavras de justiça, ou mesmo ao condenar os fariseus, tudo que fluía do seu ser, da sua palavra, era maravilhoso, era verdade, não havia ali ira, senão uma ira santa. Ao perdoar pecadores, nós podemos ver o seu semblante de amor, de compaixão. Ele era maravilhoso. Não é tremendo? É por isso que é impossível descrever estas coisas através de uma pintura, de uma estátua. É por isso que Deus condena a idolatria. Como nós podemos representar quão maravilhoso é o Salvador por meio de uma imagem? O Deus eterno, maravilhoso Salvador. E Ele veio para dentro deste mundo, o maior de todos os mestres. Então Ele foi à cruz do Calvário. Queridos amigos, algo estupendo, algo tremendo. Deus, que devesse entrar neste mundo e tomar um corpo humano e encarnar para poder sustentar em seu próprio corpo pendurado naquele madeiro todo o peso da nossa condenação, todo o peso, tudo que nós merecemos. Por mim, Ele é maravilhoso. Por mim, um pecador. Você às vezes para em casa ao ler a palavra de Deus, ao pensar, ao encarar suas falhas, teus pecados, você diz a si mesmo: como eu, por mim Ele tenha morrido, por mim Ele tenha me encontrado e me salvado. Há tantas pessoas melhores do que eu, mais inteligentes, mais altruístas, com maior autocontrole, com maior inteligência, com maior tudo mais. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é maravilhoso em sua bondade e misericórdia, e assim nós o conhecemos em nossos sentimentos. Ouça essas palavras: e se chamará o seu nome maravilhoso, maravilhoso. Como Ele tem sido maravilhoso em nossa vida, como Ele tem sido. Ele tirou o coração de pedra, Ele regenerou o caráter, Ele trouxe alegria e paz onde havia vazio, novos gostos e desejos onde havia apenas pecado. Ele abriu a prisão do pecado. O seu nome é maravilhoso, e como Ele tem sido maravilhoso em nossa vida. Observe este segundo título declarado neste versículo, mais uma vez. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, diz o apóstolo Paulo. Jesus Cristo é aquele que inspira a palavra de Deus. Claro que sim, isso está implícito nesta palavra, conselheiro. É Ele que lá na frente enviaria o Espírito, que conduziria os discípulos a toda a verdade, para que eles registrassem toda a verdade para nós. O seu livro é sobre Ele. Toda a sabedoria de todas as épocas e da eternidade está ali. Conselheiro, Jesus Cristo é a explicação para a existência da raça humana, a descrição de nosso problema, de nossa luta espiritual, a explicação do meio de salvação, todas as coisas profundas da personalidade humana, tudo explicado aqui nesta palavra divina. Ele é conselheiro. Dele veio o conselho ou a verdade. Ele é o conselheiro do seu povo. E esse termo não significa somente que Ele outorga conhecimento, mas significa também que Ele organiza as nossas vidas.
É Ele quem estabelece o conselho, queridos amigos, e nós o amamos e o conhecemos. Cada passo, cada avenida da vida, cada intervenção que é permitida por Ele, e um dia, quando a nossa jornada nesta vida terminar, nós diremos: todas as coisas Ele fez bem em minha vida. Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso. Se você não possui o Senhor Jesus, se você não tem a palavra de Cristo Jesus, você não é nada. Você pode ser uma pessoa intelectual, ler, conhecer muita literatura, ciência, filósofo, uma pessoa bela, uma pessoa atlética, mas se você não conhece, tem a condução de Cristo em tua vida, você ainda está na escuridão, você não sabe por que está aqui. E por mais que você suba nos ápices do conhecimento, você terá que criar uma desculpa a respeito da vida e dizer: não existe propósito para a vida, essa é a minha desculpa para explicar o propósito para a vida. Você não tem nada sem Cristo. Nele está escondido e revelado todo o conhecimento. Se você não tem Cristo e tenta ser uma pessoa moral sem Deus, sem Cristo, e você se vê dominado por tuas falhas e pecados, o máximo que você consegue dizer: não existe pecado, para se justificar em teu pecado. Pecado não existe, é uma convenção social. Você não possui a Cristo, você não entende o porquê do pecado, e o porquê deste paradoxo, e o porquê deste tobogã existencial, um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal. Você não possui nada. Ele é conselheiro, porque em sua palavra está a verdade. Mas se você é um filho de Deus, então esta é a tua experiência com Ele. Você o conhece como conselheiro. Ele tem dirigido a tua vida. E você sabe destas coisas. Que nomes não é? Que títulos tão maravilhosos. Ouça essa palavra: e se chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Tremendo a palavra de Deus. Palavra Deus unida à palavra forte. Deus todo-poderoso, pleno. E poderoso aqui tem a ideia de um guerreiro. Na antiguidade, um herói representava o seu povo. Como Golias representava os filisteus, Davi representou Israel naquele início de nação. O Deus todo-poderoso, a ideia aqui é que o seu filho nascerá e ele será o campeão da salvação do seu povo. Claro que sim. Ele será o homem mais valente, que irá amarrar o homem valente que é Satanás e despojá-lo de seus bens, que somos nós, para nos dar o perdão e a liberdade. Ele é esse homem valente. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus forte. E você o tem conhecido assim se você é um crente. Quando em períodos de provação e tentação aguda, você ora ao Senhor e clama ao Senhor, e Ele responde com a paz que excede o entendimento, então você diz: Ele é todo-poderoso, Ele é Senhor. Ou quando você clama a Deus por libertação do pecado, ou das tentações, e Ele te dá grande graça, então você vê o domínio dEle em tua vida. Ele é o Deus forte, o seu domínio se estenderá de mar a mar. É uma profecia de Isaías. E isso começa com a igreja. Ele reina, Ele domina no coração do seu povo. Todas as vezes que nós somos levados por Ele a nos conformar à sua palavra, Ele reina em nós. Todas as vezes que o pecado é dominado em nós, em nossa submissão a Cristo, Ele reina em nós. E Ele domina sobre todas as coisas. Ele é o Deus forte. Então você ora, e a alegria, e a paz, e a conforto no meio da provação, e você sabe que foi o braço do Senhor. Ele é Jesus Cristo, e Ele será conhecido, nos diz Isaías, pelo seu povo, como um Deus todo-poderoso, um Deus que intervém em nossa situação. E chamar-se-á o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Bem, certamente que Deus, o Pai, é o Pai, porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Se é o Pai, como o Filho também pode ser chamado de Pai da eternidade. Uma pergunta que se levanta às vezes. Bem, embora o Filho seja a segunda pessoa aqui, igual com o Pai, igual com o Espírito em poder, em divindade,
É assim que ele é conhecido pelo seu povo, nos diz Isaías, como Pai da eternidade. Bem, isso é teologicamente correto e é correto em nossa experiência. Teologicamente correto porque, bem, quem é o pai da raça humana? Adão. Em Adão todos morrem. Ele é nosso ancestral, ele falhou, ele caiu e a raça humana caiu com ele. Quem é o meu primeiro ancestral? O pai, Adão. Mas Cristo veio para ser o meu representante, um pai, o pai de uma nova humanidade. E assim eu estou nele. Ele é o irmão primogênito, ele é o pai da eternidade, ele é o representante de todo o seu povo, da família de Deus. Por isso nós o conhecemos como aquele que venceu por nós, a primícia dentre os mortos, o Pai dos que vivem, o Senhor soberano, em um sentido real, queridos amigos, teológico assim por dizendo, mas em um sentido experimental, real, ele é tão paterno, ele é o nosso Senhor, ele ama os seus filhos como um pai que ama os seus filhos e filhas. O Senhor Jesus é paterno, não é? Não é maravilhoso pensar que ele planeja para os seus filhos e cuida deles, que ele conhece os seus filhos e filhas melhor do que qualquer pessoa? Ele é tão paterno. Ele se relaciona com aqueles que o amam e mostra a sua bondade, a sua ternura, a sua paternidade. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Quão pouco nós pensamos sobre a paternidade do Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos, embora nós distinguimos aqui entre Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda assim o nosso Salvador é intensamente paterno conosco. Ele nos conduzirá seguro em seus braços, ele nos trará para a eternidade. Ele é tão paterno. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, guia, Deus forte, o herói, o representante, o campeão da nossa salvação, o Pai da eternidade, tão paterno, e então ele será chamado de o Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz, ou o Príncipe que é enviado pelo Rei em uma missão de reconciliação. Príncipe da Paz. Ele é chamado príncipe por causa de sua posição e natureza divina, é claro. Ele é príncipe conquistador de vitórias, essa é a ideia. Assim ele conquistou a nossa paz, vencendo o maligno e levando sobre si todo o nosso pecado para que nele tivéssemos paz. Paz, assim nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paz, os meus pecados foram perdoados e lavados. Paz, seguro com Cristo Salvador. Se fomos justificados com Deus, diz Paulo, temos paz para com Ele, porque Ele morreu em nosso lugar, por nossos pecados. Ele é o príncipe poderoso, o Senhor da paz. Ele é chamado assim, queridos amigos. E quando a jornada desta vida terminar, e nós entrarmos na presença do Senhor com Ele para servi-lo, e cruzar aquele último rio, assim por dizer, a morte, então, se você veio a Cristo e o buscou naquele dia, paz para dentro da família de Deus, para dentro da eternidade com o povo de Deus, sem confusão, sem dúvida, em paz, seguro no Senhor. Eu iniciei mencionando estas coisas, não é? Eu preciso concluir aqui, há tanto a ser dito. Por nós, o menino nasceu, que será para o seu povo. Marque isso. Marque isso. Aqui está um impresso para se transformar em um quadro. Maravilhoso. Maravilhoso. Todo conhecimento, a sabedoria, aquele que organiza as nossas vidas, conselheiro, o nosso representante, o nosso herói, o nosso rei, o nosso salvador, príncipe, tão paterno, Pai da eternidade. A nós, para nós, um filho foi dado. Queridos amigos, deixe-me lhe perguntar isso, eu preciso, como um pastor. Será que você aqui que acompanha está dentro deste nós? Nós. O reino de Deus é em parte um reino invisível. Se o reino de Deus nesta tarde fosse como uma linha neon que se movimenta entre nós,
Onde estaria você? Será que esta linha, ao se movimentar nesta congregação, através desta câmera, em muitos lares, o reino de Deus entre nós, esta linha circundaria uma pessoa, deixaria uma de fora, circundaria outra de fora, o reino de Deus entre nós, para nós. Será que você está dentro deste nós? Não adianta suspirar com medo e querer que seja assim, se não há evidências. Oh, meu querido amigo, se há algo que machuca o meu coração e me traz angústia espiritual em oração, é isto. Saber que mesmo entre nós há pessoas que não são dos nossos, porque nunca encararam seus pecados e tudo que possuem é uma religião. Tudo que possuem uma religião e boas atitudes, um bom comportamento e nada mais. Ter nascido filho de crente, ter sido batizado, crer no intelecto nessas coisas, mas nenhuma vida na alma. Como meu coração se aperta e os meus joelhos ardem ao pensar sobre isso. Que vai chegar um dia, que virá um dia, na eternidade, e eu, talvez que hoje, pregando a palavra para você e tantas vezes te adverti, e urgi, e te falei, talvez naquele dia de juízo eu tenha que ser chamado por Deus, e testificar contra você, que eu te disse, e eu instruí, e eu urgi com você, e você fechou os olhos e suspirou fundo e disse, não pode ser, eu já fui batizado, eu estou certo, quando não há vida em tua alma, eu tenho que ser chamado diante de Deus para testificar contra você que eu te falei. E você adotou a política do avestruz, até que os teus dias se acabaram. E você subiu, e eu te adverti, e você adotou a política de estátua tremente, mas nunca buscou o Salvador, nunca clamou, por isso nunca teve certeza e nunca pôde afirmar. Quão triste! Será que você está dentre estes nós? Para nós, se você não pode afirmar isso, mesmo aqui nesta tarde, onde você se encontre, clame a Deus e diga a Ele todo o teu pecado, todo o teu vazio, e peça que Ele te faça um filho de Deus, uma filha de Deus, e te dê certeza, e rompa os grilhões do pecado, e te lave e te transforme, e faça você saber que você passou da morte para a vida. Ele tem sido tudo isso para aqueles que o amam. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador, Pai da eternidade, um filho para nós é dado, nasceu em Belém como um homem, o Filho de Deus, que se fez homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Vamos orar juntos. Ó glorioso e eterno Deus e Pai de misericórdias, quão grande é o teu amor e a tua graça. É o que te rogamos, ó Senhor. Olha sobre nós e sobre cada alma que hoje ouviu a Tua palavra. E se há alguém ainda, Senhor, dentro das paredes de uma igreja, mas fora do Teu reino, chama-os da morte para a vida, com amor e com graça. Dá-lhes o arrependimento e a fé para o perdão e a nova vida. Como nós te agradecemos pelo Salvador, que veio a este mundo, que tomou um corpo e uma natureza humana, que derramou a sua vida naquela cruz, nasceu como um bebê, viveu como um homem, morreu como um pecador, para ser o Salvador de seu povo. Nós o amamos, nós o adoramos, nós o bendizemos. Cria em nós um profundo amor por Ele e um profundo senso de dívida até o final, para viver o que nos resta nesta jornada, para o seu louvor. Nós te rogamos todas estas coisas em o nome do Senhor Jesus, e para o teu louvor. Amém.